Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sou Rita de Cássia e estou com vocês para mais uma apostila. Nessa primeira semana, nós vamos continuar o assunto que vimos na aula anterior, no último vídeo. Continuaremos a falar do Antigo Regime e da Revolução Francesa que vai ter início. Bom, vocês vão observar as duas imagens, que seguem aí, que uma nós já vimos na aula anterior, no vídeo na outra apostila. Então, o que pede? O que se pede para fazer nessa atividade? Então, vocês vão associar as duas imagens, as duas fontes. Então, na primeira delas, nós temos os três estados, lembrando que o antigo regime ele era formado por três estados: o clero, a nobreza e o terceiro estado, então, o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, a população. Então, a gente vê na primeira imagem o que está representando. É a população, o terceiro estado, carregando os outros dois nas costas. Na segunda imagem, vocês vão montar essa pirâmide. Então, vocês vão colocar qual era o primeiro estado, qual o segundo, qual o terceiro, a proporção, quantos por cento de cada um. Então, a gente pode colocar aí 1% no primeiro estado, que era o clero, 2% aí no segundo estado, que era a nobreza, e no terceiro estado, a maioria da população, a gente pode colocar aí uns 97%. Tá? Então, vocês vão colocar os estados, quais as classes, os estamentos que existiam aí nesse período. E na sequência nós vamos preencher essa tabela. Então, na primeira coluna nós vamos colocar quem eram os membros do primeiro estado, do segundo e do terceiro. Qual o percentual da população do primeiro, do segundo e do terceiro? Acabei de falar das respostas das duas primeiras colunas, Quais os privilégios de cada estado? Tá, o primeiro estado tinha privilégio? Tinha. Tá? Eles eram primeiro que eles recebiam, tudo que eles tinham, eles viviam no luxo, na riqueza, tinham privilégios. O segundo estado, mesma coisa. O terceiro estado, o povo, a população tinha privilégio? Tá? O terceiro estado não tinha nenhum privilégio. Obrigações, que é a quarta coluna. O primeiro estado tinha obrigação? Não, a obrigação dele é cuidar da religião. O segundo estado tinha? Da administração, do governo. E o terceiro estado? Tinha muitas obrigações, principalmente pagar impostos. Lembrando que o primeiro e o segundo estado não pagavam nenhum imposto, tá? Não pagavam nada de imposto. Todos os impostos eram pagos pelo terceiro estado, que sustentavam o primeiro e o segundo. Ok? Vamos então para a atividade número 2. Que aqui nós já vamos direto, falar da Revolução Francesa. E nós vamos observar essa imagem que tem aí, tá? Então, essa é uma capa de um livro, que fala sobre a Revolução Francesa, o passo a passo da Revolução. Então, pode ir. Então, a gente vai analisar a imagem, vocês vão observar a imagem, ver os detalhes, quem que está ali, todos os detalhes para poder responder as questões. Vamos à primeira. O que você observa na imagem? Então, o que a gente vê nessa imagem? A gente vê um conflito, uma disputa, uma briga. Tá? Isso aqui está mostrando a imagem. No segundo, quem são as pessoas que estão representadas na ilustração da capa do livro? A que classe social elas pertencem? Então, se nós estamos falando da Revolução Francesa, então, de um lado, nós temos o terceiro estado, a população lutando. Do outro lado, nós temos a nobreza, o segundo estado. Então, é o segundo e o terceiro estado que estão aí em conflito. Na terceira, o que as pessoas estão fazendo? Estão lutando, gente? Estão brigando entre si. Próximo, o que a onda amarela que invade as ruas e a vela acesa representam? Então, lá no fundo do livro, a gente vê uma onda amarela escorrendo por ali e também uma vela acesa.
Essas duas imagens, elas se referem ao iluminismo, né? Ao momento do Renascimento, onde as pessoas vão usar a razão para explicar tudo o que acontece. Então, iluminação, o uso das ideias, tá? Isso que está representando. E, por último, a última questão, qual a relação do movimento iluminista com a eclosão da Revolução Francesa? Então, o iluminismo vai ser um incentivo, vai ser uma inspiração, né? Então, a Revolução Francesa acontece graças ao iluminismo, ao uso da razão, à defesa das liberdades que foram defendidas pelo iluminismo, ok? Bom, na terceira, nós temos aí um trecho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi redigida, né, após a Revolução Francesa, com a Revolução Francesa, né? Então, nós temos aí alguns artigos dessa declaração. Com base nesses artigos, nós vamos às questões. Então, vamos lá. A primeira. Qual a importância da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para a sociedade francesa da época? Então, você volta lá na declaração e lá tem, né, tá explicando lá quais seriam os direitos que a sociedade, que os homens teriam a partir de agora, a partir dessa declaração. E uma das coisas que está escrita lá é que todos os homens são iguais. Então não vai ter mais aquela diferença de estados, né, de estamentos, tá? Todos são iguais, a igualdade, tá? É uma das principais defesas aí da Revolução Francesa. Seguinte, em relação à característica estamental da sociedade pregada pelo feudalismo, qual o maior benefício que a declaração traz para a sociedade francesa do século XVIII? Bom, na sociedade estamental, o que era isso? O que acontecia? Você nascia naquela classe social, naquele grupo social, você ia morrer nele. Você não poderia mudar, não tem mobilidade. Tá? Agora não. Com a Revolução Francesa, com essa declaração, não existe mais isso. Tá? Eu posso, de repente, nascer numa classe mais pobre, mais simples, mais humilde, e com o meu trabalho, com o meu esforço, melhorar de vida e mudar de classe social. Tá? Então, deixou de ter aquela sociedade estamental, fixa. Terceiro item. O que a declaração estabelece como direitos naturais imprescindíveis do homem? Essa resposta vocês vão tirar do texto, tá? Tá lá no texto específico, lá dizendo quais são esses direitos, né, que a declaração traz agora para o homem. Tá? É só mesmo transcrever. Próxima. Como a declaração expressava os anseios da Revolução Francesa? Exatamente voltando lá, né? As características, os ideais de liberdade, de igualdade, tudo que antes não existia, a declaração traz, né? Agora está explícita ali na declaração, e eram os anseios também dos revoltosos aí na Revolução Francesa. Próxima, aqui, não, será que a declaração garantiu os direitos de todos os cidadãos na prática? Reflita sobre o papel da mulher no contexto que se seguiu a declaração dos direitos. Será? Será que todos os cidadãos, né, passaram a ter os mesmos direitos respeitados? Infelizmente não, né? Nem naquela época, e se a gente observar, nem nos dias de hoje, todos os direitos são respeitados para todos. Tá? Então, temos ainda algumas arestas a serem acertadas. Então, a resposta ali é não. Nem as mulheres não tinham participação e não teve direito nenhum respeitado lá na época, ok? E a última, qual a contribuição desse documento para a nossa sociedade atual? Será que tem alguma importância? Acho que sim, né? Porque todos os países atualmente que são repúblicas democráticas têm suas repúblicas, têm seus governos, têm suas constituições baseadas
na Revolução Francesa, no Iluminismo e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ok? Vamos lá, então, quarta questão. Na quarta questão, nós vamos falar dos jacobinos e dos girondinos, né? Então, dois grupos que faziam parte da política francesa, né, da época. Então, na Assembleia Constituinte, né, na Assembleia do governo francês, nós vamos ter esses dois grupos, os jacobinos e os girondinos. Então, aí falando sobre cada um deles, né? Do lado esquerdo, ou seja, na Assembleia, sentava-se na Assembleia do lado esquerdo os girondinos, os jacobinos, perdão. E do lado direito, os girondinos. É daí que surge, né, o que nós conhecemos hoje como direita e esquerda, vem desse ponto da história, da onde sentavam os jacobinos e os girondinos. Tá? Os girondinos eram mais moderados, eles queriam que a Constituição fosse respeitada e que o que existisse ainda, né, continuasse sendo a monarquia. Os jacobinos não, os jacobinos eram mais radicais, eram os de esquerda, né? Queria revolução, queria uma mudança total, queria uma república. Então, a atividade, abaixo, né, nós temos aí primeiro a imagem, né, da Assembleia, dos jacobinos, dos girondinos, e ao centro nós tínhamos os pântanos. Então, o que é a atividade? Nós vamos preencher esse quadro, tá? Então, nós vamos colocar quem formava o grupo dos girondinos, quem eram os girondinos, quem eram os jacobinos, quem eram os pântanos. Então, quem eram os girondinos? Eram os burgueses, mais da elite. Os jacobinos eram os sans-culottes, né? Eram as pessoas pobres, eram os trabalhadores. Os pântanos também eram da burguesia. Qual a posição política deles, né? Então, qual era de esquerda, qual era de direita, qual era de centro? O que cada um defendia, o que cada um queria? E em qual local, né? Em que lugar se sentavam no parlamento? Tá? Então, está lá no texto e eu também, né, acabei de falar para vocês. Terminamos nossa primeira semana e semana que vem estaremos aqui juntos novamente. Beijos!